Minha ex-mulher abandonou nossos filhos por um encontro, mentiu sobre estar sem dinheiro enquanto gastava a pensão alimentícia com o namorado. Então eu peguei a custódia total, processei e agora ela está perdendo tudo. Tenho 38 anos, estou divorciado há um ano, minha ex-mulher tem 37 anos e temos 2 filhos de 10 e 7 anos. Tenho a custódia parcial das crianças e elas passam metade do mês comigo, mas ainda preciso enviar pensão alimentícia para minha ex-mulher pelo tempo que elas passam com ela. Minha renda é muito maior que a dela, então tenho que pagar pensão e alimentação para os filhos. Nosso divórcio não foi amigável e não estamos em bons termos. Me divorciei porque estávamos brigando muito nos últimos anos do casamento e ela mudou completamente como pessoa. Durante nossa última briga, ela gritou comigo e disse que queria nunca ter se casado comigo. Então depois disso eu a deixei e pedi o divórcio. Ela nem sequer tentou me contatar e me reconquistar depois disso. E agora já se passou um ano desde o nosso divórcio. 6 meses após o divórcio ela começou a sair com outro homem e eu soube disso através de um amigo em comum. Fiquei desapontado que ela tenha seguido em frente tão rapidamente, mas não havia nada que eu pudesse fazer, então deixei para lá e não toquei no assunto com ela. Nós só falamos sobre as crianças e acabou. Assim tem sido nos últimos 6 meses, e mesmo que tenha me machucado um pouco que ela tenha seguido em frente tão rapidamente, eu sabia que ela era uma boa mãe para nossos filhos, então não fiz nada que pudesse prejudicar nossa família. No entanto, recentemente ela fez algo que me convenceu de que ela é uma pessoa horrível e nem sequer merece estar perto de nossos filhos. 10 dias atrás eu estava em uma viagem de negócios e voltaria em 3 dias. Tecnicamente ela deveria deixar as crianças na minha casa no segundo dia e então eu assumiria a responsabilidade já que era minha vez de tê-los. Mas eu contei a ela sobre a viagem e perguntei se ela poderia cuidar deles por apenas mais 3 dias até o meu retorno. Ela concordou e tenho capturas de tela dela dizendo sim. Então, fui para a viagem de negócios sem preocupações, mas na segunda noite recebi um telefonema do meu filho perguntando onde eu estava porque a mãe deles os tinha deixado em casa, mas eu nem estava lá. Eles tinham tocado a campainha por 15 minutos e ninguém atendeu, então estavam esperando do lado de fora. Estava congelando na minha cidade naquela época, então pedi para eles irem para a casa dos vizinhos por um tempo até eu resolver toda essa bagunça porque eu acreditava que minha ex-mulher tinha cometido um erro. Infelizmente meus vizinhos também estavam fora da cidade e a rua onde eu morava estava praticamente vazia naquele dia. Recentemente me mudei para uma casa nova e a área em que estou morando ainda é relativamente nova, então a maioria das casas ainda não foi ocupada. A única casa ocupada era da frente da minha por um casal de idosos, mas eles não estavam em casa, e as outras casas na rua estavam vazias e desocupadas. Já estava em pânico quando meu filho me disse que os vizinhos não estavam em casa, então pedi para ele esperar alguns segundos enquanto eu ligava para a mãe dele. Liguei para minha ex-mulher e pedi para ela buscar as crianças em minha casa e levá-las para casa porque eu não queria que elas ficassem resfriadas esperando na neve. Esperava que ela se desculpasse rapidamente por ter esquecido e voltasse imediatamente. Mas para meu choque e horror ela me disse que as crianças eram meu problema agora já que tecnicamente era minha vez de tê-las. Não sabia o que dizer, então comecei a pedir para ela voltar e não fazer isso comigo. Não por mim, mas pelas crianças. Ela desligou a ligação, então com as mãos trêmulas tentei enviar uma mensagem pedindo para ela simplesmente levar as crianças de volta para casa, e ela disse que estava atrasada para um encontro com o namorado e que queriam comemorar 8 meses juntos. Já haviam se passado mais de 20 minutos desde minha ligação com meu filho e eles estavam esperando no frio há quase 35 minutos. Sem outra opção tive que ligar para os serviços de proteção à criança e explicar a situação para eles. Eles chegaram ao local em minutos e assumiram a responsabilidade de levar meus filhos da minha casa para a casa dos meus pais que fica um pouco fora da cidade. Meus filhos são muito jovens para terem encontrado o caminho sozinhos e não conheciam rotas de ônibus ou algo assim, então literalmente não poderiam ter ido para lá sozinhos. Meus sogros não estão vivos e faleceram antes mesmo de eu e minha ex-mulher nos casarmos, e qualquer outro parente que eu tivesse na cidade não cuidaria dos meus filhos até eu retornar, então a casa dos meus pais era a minha melhor opção. Também denunciei minha ex-mulher por negligenciar nossos filhos e colocá-los em perigo de propósito. Quando a polícia os descobriu, eles estavam sentados nos degraus da minha porta e estavam literalmente usando o cobertor do meu filho mais novo para se manterem aquecidos. Me senti péssimo depois que me informaram sobre o estado em que meus filhos estavam, mas me senti muito melhor depois que eles foram deixados na casa dos meus pais. Também colocaram minha ex-mulher sob custódia por negligência algumas horas após meu relato, e fui dormir naquele dia me sentindo totalmente vindicado sabendo que meus filhos estavam seguros e minha ex-mulher teria que responder por isso quando eu voltasse. Já havia contatado meu advogado imediatamente depois de ser informado de que meus filhos estavam bem e iríamos solicitar a custódia total assim que eu retornasse. Isso significaria o fim de todos os pagamentos de pensão alimentícia pelo menos, e eu mal podia esperar para ensinar-lhe uma lição. Não nos falamos nos próximos dias, mas eu sabia que ela havia sido acusada apenas de contravenção. Não conversamos até eu retornar. Assim que voltei para a casa da minha viagem fui ver meus filhos primeiro e tivemos uma longa conversa sobre o que aconteceu. Me desculpei por não poder estar lá pessoalmente para eles e disse que isso nunca mais aconteceria porque agora eu ia solicitar a custódia total e garantir que eles estivessem sempre comigo. Meu filho mais velho pareceu um pouco aliviado e feliz demais quando eu disse isso. Sempre assumi que minha ex-mulher tinha sido uma boa mãe. Ela não era muitas coisas, mas pelo que eu sabia não era uma má mãe já que sempre parecia cuidar das crianças quando estávamos juntos e mesmo depois do nosso divórcio as crianças não me deram motivo para me preocupar com como era a vida delas com a mãe delas. No entanto, depois de perguntar por que ele estava tão feliz por não ter que morar mais com a mãe dele, meu filho
filho começou a hesitar e disse que a mãe dele havia proibido que ele me falasse sobre essas coisas. Não gostei do tom disso, então insisti e eventualmente ele me contou que há muito tempo ele e o irmão estavam tendo um tempo muito difícil na casa da mãe deles porque ela era muito rígida, e de repente não permitia que eles tivessem doces ou porcarias enquanto estivessem lá por metade do mês e eram obrigados a comer a mesma comida todos os dias, o tipo de comida que meus filhos chamam de comida de doente, não porque seja ruim de maneira legal, mas porque é o que eu dou a eles quando estão doentes e precisam evitar qualquer coisa muito rica ou pesada para a dieta. Eles eram obrigados a comer mingau sem sabor e algum tipo de aveia todos os dias para o almoço e o jantar, apenas nos finais de semana eles recebiam algo diferente, mas mesmo assim seriam apenas torradas com algum molho. A mãe deles afirmava que isso era tudo para a boa saúde deles, mas eu não entendo como a total ausência de carne e legumes em sua dieta por metade do mês iria torná-los mais saudáveis. Também não entendi por que exatamente ela os proibiu de ter doces e lanches. Entendo que não é bom para a saúde deles se eles tiverem isso regularmente, mas acho que permitir que eles tenham um pouco de vez em quando não vai prejudicá-los de forma alguma. Na verdade, provavelmente é até melhor para eles porque então pelo menos eles não desenvolverão problemas estranhos com comida assim no futuro. Eles também me contaram algumas coisas como quando estavam na casa dela só podiam ir para a escola e voltar imediatamente, não podiam ter amigos ou fazer dormidas, então tinham que guardar tudo isso para quando estivessem morando comigo. Meus filhos também não eram autorizados a comprar nada que quisessem quando ela os levava para fazer compras, nada de brinquedos, livros, roupas e nem mesmo algo como nuggets de frango quando estavam no supermercado. Ela só comprava o que precisava enquanto eles ficavam de lado e ficavam quietos o tempo todo porque senão ela os repreendia. O pior de tudo é que ela havia proibido que eles me falassem sobre qualquer coisa disso, então eles não me contaram nada sobre como estavam sendo tratados na casa da mãe deles por tanto tempo. Eu não entendia o que estava acontecendo, então finalmente decidi falar com minha ex-mulher e descobrir por que ela estava fazendo isso com nossos filhos. Quando a chamei para confrontá-la, ela começou me culpando por chamar a polícia e denunciá-la, mas ignorei tudo isso e perguntei sobre tudo que nossos filhos haviam reclamado. Nada fazia sentido porque eu pagava pensão alimentícia suficiente para que ela pudesse comprar as coisas que meus filhos queriam, e ainda assim eles reclamavam de nunca ter o suficiente para comer, vestir e nem mesmo para brincar. Então perguntei a ela o que estava acontecendo e ela me disse que estava entre empregos no momento e não podia se dar ao luxo de gastar tudo com as crianças. Isso ainda não fazia sentido porque eu também estava pagando pensão para que ela pudesse manter seu padrão de vida. Eu tenho uma renda decente, e a pensão alimentícia combinada com a pensão alimentícia infantil é também uma quantia substancial com a qual ela pode facilmente viver sem ter que comprometer o padrão de vida de nossos filhos. Discuti com ela por um tempo até que ela finalmente explodiu e disse que não era da minha conta o que ela fazia com seu dinheiro e então desligou a ligação. Isso me irritou porque esse não era o dinheiro dela, era meu dinheiro que eu estava enviando para ela pelas crianças e ela deveria usar a pensão alimentícia para nossos filhos e não para si mesma. Eu podia ver que ela estava mentindo, então meu advogado e eu decidimos que além de pedir a custódia total, também iríamos processá-la por abuso infantil e negligência, já que claramente era isso que estava acontecendo aqui. Ela já tinha um processo criminal por causa do que havia feito com nossos filhos, os obrigando a ficar no frio enquanto eu estava viajando, e agora eu também a processaria. Já se passaram uma semana e meia desde então e alguns dias atrás ela foi intimada. E no mesmo dia ela me ligou e começou a derramar lágrimas falsas de crocodilo. Ela não tinha me contatado durante todo o tempo, e só quando percebeu que ia perder a custódia dos filhos é que me ligou. Eu tinha uma suspeita de que ela não me ligou porque queria nossos filhos, mas porque queria pensão alimentícia que vinha junto. Eu disse a ela ao telefone outro dia que ela criou a situação sozinha e que não podia mais confiar nela com as crianças. Então ela começou a dizer que estava apenas tentando me provocar um pouco e que ia voltar para buscar as crianças de qualquer maneira. Não acreditei nisso e disse a ela que suas lágrimas não iam me comover, então ela disse que não poderia sobreviver sem eles. A pensão alimentícia era necessária para ela sobreviver porque estava entre empregos, e isso confirmou o que eu já acreditava, que ela queria a guarda de nossos filhos pela pensão alimentícia e não porque realmente os amava. Eu já estava indignado com isso e estava prestes a desligar quando ouvi sua amiga, uma advogada, gritando com ela sobre como ela precisava esquecer o dinheiro da pensão alimentícia e falar comigo sobre o processo judicial. Então minha ex-mulher mudou de assunto e disse que eu não deveria processá-la por algo tão insignificante porque ela já estava lidando com muitas coisas. Ela já estava sendo processada pelo incidente que aconteceu enquanto eu estava fora, e eu também estava lutando pela custódia, e agora além de tudo isso, eu decidi acrescentar mais problemas com um processo de proteção à criança. Ela disse que nada disso era justo com ela e alegou que eu estava fazendo isso de propósito para machucá-la porque ela seguiu em frente na vida e eu não. Eu literalmente ri da delusão dessa declaração e então desliguei a ligação porque não havia sentido em tentar discutir com ela. Não falei com ela depois disso e me concentrei no trabalho e em cuidar dos meus filhos. Eu já sabia que meus filhos não voltariam a morar com a mãe deles de jeito nenhum e eu não ia continuar os pagamentos da pensão alimentícia também, então tenho procurado babás para quando estou fora no trabalho e eles precisam ser cuidados. Por enquanto minha mãe está morando comigo para cuidar das crianças até eu voltar do trabalho.
Ontem recebi uma ligação da minha mãe enquanto estava no trabalho onde ela me disse para voltar para casa correndo porque minha ex-mulher estava na porta e se recusava a sair sem falar comigo. Eu não podia simplesmente voltar para casa porque estava no meio de um dia de trabalho e tinha uma reunião para participar, então pedi para colocá-la no telefone comigo. Falei com ela e disse que se ela continuasse com esse comportamento louco e psicótico eu seria obrigado a pedir uma ordem de restrição contra ela também e então a situação ficaria pior para ela. Ela não respondeu a isso e foi direto reclamar sobre como eu estava arruinando a vida dela de propósito. Ela disse que eu precisava ter pelo menos um pouco de compaixão e retirar o processo já que estava se tornando muito difícil para ela lidar mentalmente com tudo de uma vez, as acusações contra ela no caso de custódia que deveria começar em alguns dias e depois o processo que também estava agendado para esta semana. Eu disse a ela a mesma coisa que ela me disse quando eu a liguei quando ela deixou nossos filhos na minha casa, que agora é o problema dela e não meu. Concedo que eu disse isso puramente por despeito, mas realmente acho que foi principalmente por causa de como ela tem me tratado e aos meus filhos desde o divórcio, e eu não podia simplesmente deixar passar todas as vezes. Ela recebe pensão alimentícia mensalmente juntamente com a pensão alimentícia dos filhos, e apesar disso privou meus filhos de um bom ambiente doméstico e os assustou para que não me contassem nada sobre isso também. Acho que fui totalmente justo em processá-la e tentar obter a guarda total porque ela foi egoísta, desonesta e um fracasso como mãe, então ser rude com ela deveria ter sido a menor das preocupações dela. Mas ela começou a chorar ao telefone como um bebê e disse que eu estava sendo horrível com ela. Ela alegou que já estava ruim o suficiente que ela ia perder a guarda dos filhos. Ela nem achava que tinha chance dadas as circunstâncias. Mas além disso eu estava indo além para processá-la também e ela disse que não era justo. Atualização. Olá a todos. Passaram-se 2 dias desde que postei aqui e cheguei à conclusão de que não há motivo para eu me sentir culpado, graças a vocês e também aos meus pais que me convenceram de que estava fazendo a coisa certa. Estou certo agora de que os fundos que eu estava enviando para ela pelas crianças não estavam sendo usados para eles em absoluto e ela estava gastando tudo consigo mesma. Eu e ela não nos seguimos nas redes sociais e não estou exatamente em contato com nossos amigos em comum regularmente por causa do meu trabalho. Mas depois de postar aqui e conversar com meus pais sobre isso decidi discutir isso também com alguns amigos meus porque se houvesse alguma maneira de saber qual era realmente a situação financeira dela, seria através deles. Meus filhos me disseram algumas horas após minha postagem aqui que ela estaria em casa na maioria dos dias, mas nos fins de semana ela saía por horas e os deixava com os vizinhos. Algumas noites ela fazia algum parente dela cuidar e só voltava de manhã. Acho que quanto mais eu espero mais meus filhos vão se abrir, e tenho certeza de que ela instruiu que não falassem sobre nada disso comigo. O que é porque eles têm sido tão quietos sobre tudo isso e estão tentando manter isso para si mesmos mesmo agora. Então, eu sabia que algo estava estranho e finalmente decidi deixar meus valores e moral de lado por um tempo porque agora eu absolutamente tinha que investigar um pouco. Eu evitei fazer isso até agora porque acreditei que após nosso divórcio ela tinha direito à sua privacidade e espaço longe de mim. Mas isso foi um grande erro da minha parte porque se eu não tivesse deixado de seguir os perfis dela nas redes sociais teria conseguido me manter atualizado sobre o que ela estava fazendo. Eu a espiei através da conta de um amigo e descobri que suas redes sociais estavam cheias de fotos dela festejando em clubes, bebendo, viagens à praia e suas escapadas românticas com um namorado em hotéis caros. Parecia nada menos do que o feed de um influenciador de mídia social e eu fiquei chocado porque pelo que ela me contava eu pensava que ela estava lutando com dinheiro e todas as suas contas, mas isso não aparecia em suas redes sociais ou em seu estilo de vida de forma alguma. Meus amigos me disseram que não falaram sobre isso comigo porque não achavam que era lugar deles dizer algo ou fazer um comentário, e eu não os culpo porque acho que me afastei de todos os meus amigos antigos depois do divórcio. Eu e minha ex-mulher estávamos namorando desde a faculdade e todos os nossos amigos em comum eram da faculdade, então sempre que eu ouvia falar deles eu era lembrado dela. O que é por isso que afastei todo mundo e isso claramente não deu certo para mim. Mas estou me reaproximando deles agora de qualquer maneira. Agora sei que tudo foi uma mentira e ela só queria mais e mais dinheiro de mim. Ela também estava disposta a alimentar nossos filhos com porcarias absolutas e tratá-los mal apenas para economizar dinheiro em vez de gastá-lo com eles. Não sinto nem um grama de culpa mais porque ela merece totalmente tudo de ruim que está acontecendo com ela agora. Ela é um ser humano horrível e não vou mais me deixar sentir mal por ela, não depois do que descobri agora. Atualização 2. Olá pessoal, obrigado por todos os comentários na postagem e também pelas atualizações, sou muito grato por isso. Minha ex-mulher e eu estamos atualmente no meio do processo judicial e temos nossa segunda audiência marcada para depois de amanhã. Ela desistiu da batalha pela custódia muito rapidamente e disse que estava disposta a renunciar aos seus direitos parentais porque não podia pagar seu advogado para todos os 3 casos. Então agora as crianças estão sob minha custódia total e finalmente posso respirar livremente sem me preocupar com o que vai acontecer. Quanto ao processo, está mais ou menos a meu favor até agora e acho que continuará assim porque o namorado dela cometeu o erro enorme de entrar em contato comigo hoje. Ele pensou que eu iria simpatizar com ele se me contasse sua história triste. Mas só me deixou ainda mais irritado porque me fez sentir que minha ex-mulher tinha colocado seu relacionamento de mal um ano acima de seus próprios filhos, e isso era inaceitável para mim. Felizmente eu tinha gravado a ligação porque inicialmente acreditei que ele ia me ameaçar ou algo assim.
Em vez disso, ele me disse que queria que eu interrompesse os procedimentos porque minha ex-mulher aparentemente estava trabalhando muito desde que saiu do emprego após o divórcio. Ela é freelancer, então trabalha duro para ganhar dinheiro, mas está fazendo o melhor para se sustentar seus filhos e também ele. Eu perguntei a ele se sair para festas todos os dias e gastar rios de dinheiro em viagens com o namorado dela fazia parte de se sustentar, e ele não teve resposta para isso, mas insistiu que tudo era apenas para mostrar e que ela realmente estava lutando com o dinheiro. Ela também estava pagando pela mensalidade dele já que ele era estudante de mestrado e isso estava saindo de suas economias. Quando ouvi isso, desliguei e o bloqueei porque agora tudo estava finalmente se encaixando, onde todo o dinheiro estava indo e porque meus filhos estavam sendo privados de uma boa vida, mesmo que eu estivesse pagando pensão alimentícia regularmente. Ela terá que pagar por isso no tribunal e eu vou garantir disso. Atualização 3. Ei pessoal, faz tempo que não nos vemos, obrigado por toda a preocupação e por perguntar sobre mim. Estou muito melhor agora e os filhos também, eles parecem muito felizes aqui comigo e quase nunca falam sobre a mãe deles agora. Ela perdeu o caso, é claro. E agora me deve uma tonelada de dinheiro, então ela não pode mais se divertir com o namorado e os amigos. O que era estranho de qualquer maneira porque essa é uma mulher no final dos 30 anos com 2 filhos. Então nem sei o que ela estava pensando em gastar todo o dinheiro em clubes e em férias. Era ridículo, mas não tenho mais nada a ver com ela agora. Mais uma vez, obrigado por todo o amor e apoio. Próximo relato. Karen tenta me roubar e finge ser minha mãe. Antes da pandemia eu costumava sair com meus amigos depois da escola. Um dia eles me pediram para comprar algumas Coca-Colas. Ao passar pelo caixa parei na saída para guardar o troco na minha carteira e colocar as 5 garrafas na minha mochila. Foi então que a tal Karen apareceu. Ela estava com uma bolsa cheia de salgadinhos e maquiagem acompanhada por uma criança que parecia ter uns 8 anos. Ela parou perto de mim enquanto eu guardava as coisas e começou a falar. Olá, querido. Olá. Você se importaria de dar uma das Coca-Colas para o meu filho? Desculpa? Karen falou mais alto. Você pode dar uma das Coca-Colas para o meu filho? Eu expliquei que eu tinha comprado as Coca-Colas e que ela poderia comprar uma para seu filho. Ela me perguntou quantos anos eu tinha. O problema é que eu sou 2 anos mais novo que meus colegas de classe. E quando eu disse minha idade, ela retrucou. Você é muito jovem para beber Coca-Cola. Se eu sou muito jovem, seu filho nem deveria pensar em beber Coca-Cola. Karen respondeu irritada. Ele não é seu filho, então não é da sua conta o que dou a ele. Agora me dê essa Coca. Ela tentou pegar a garrafa da minha mão quando o caixa interveio. Há algum problema aqui? Não, tudo está. Eu respondo a interrompendo. Sim, tem. Essa senhora está tentando me roubar. Eu sou a mãe dele. Não, você não é. Você tem alguma prova? Eu mostrei uma prova de matemática que tinha feito naquele dia. Se você é minha mãe, qual é o meu nome? Karen respondeu nervosa. Roberto? E errado. E mostrei ao caixa onde meu nome estava escrito. Senhora, por favor devolva a Coca para ele ou terei que chamar a segurança. Karen me jogou a Coca-Cola que consegui pegar no ar. A caixa ficou lá conversando com ela e eu aproveitei a oportunidade para ir embora e encontrar meus amigos. No dia seguinte voltei à loja para agradecer ao caixa por ter me ajudado e até lhe dei algum dinheiro como agradecimento. Próximo relato. Karen e sua filha usam um vestido branco no casamento da minha irmã. Minha irmã casou-se ontem. No entanto, a tia do noivo, Karen, por volta dos 50 anos, não foi uma convidada muito agradável. Pouco mais de uma semana atrás a noiva recebeu uma mensagem de Karen perguntando se sua filha de 8 anos poderia ser a dama de honra. A noiva e noivo estão noivos há mais de 1 ano e já haviam convidado a sobrinha do noivo de 2 anos para ser a dama de honra naquela época. Karen e sua filha vivem muito longe da família do noivo. Então elas só encontraram o casal 2 vezes na vida da menina. A sobrinha do noivo, no entanto, é muito próxima da minha irmã e do tio. Minha irmã ficou um pouco chateada que uma mulher que ela mal conhece pediu para mudar sua dama de honra uma semana antes do casamento. E claro, disse não, já era tarde demais. Alguns dias depois a noiva recebe outra mensagem de Karen dizendo que ela comprou o vestido para sua filha e que ela estava muito empolgada. A foto anexada mostrava a menina usando um vestido branco, não um vestido com detalhes em branco, mas completamente branco com renda na parte superior e um laço branco na cintura, de mau gosto, mas a culpa não é da menina. A noiva foi de chateada para bastante irritada neste ponto. Então vem o dia do casamento, já sabíamos que a menina estaria de branco e que a mãe dela era rude, então decidimos apenas ignorá-las, mas para nossa surpresa, não esperávamos que Karen estivesse usando um vestido de renda branca, uma mulher adulta em seus 50 anos, não apenas exigindo que sua filha participasse do casamento uma semana antes e comprando para ela um vestido branco, mas também usando um vestido de renda branca. Ofereci para acidentalmente derramar vinho tinto nela, mas minha irmã disse que estava satisfeita vendo todos na recepção ignorá-la e falar mal dela. Edição. Esqueci de mencionar que em vez de se sentar calmamente com todos durante a cerimônia, Karen estava de lado tirando fotos da menina posando ao lado de uma árvore. Então, no final da cerimônia quando estávamos voltando pelo corredor, a menina estava parada no meio e não se moveu para o casal ou para o cortejo atrás dela. Minha irmã e seu marido a contornaram, mas a prima com quem eu estava fez com que ela saísse do caminho. Próximo relato. Karen tenta fazer um pedido em um restaurante fechado, apesar de eu dizer a ela que não pode pedir porque estamos fechados.
Isso aconteceu cerca de 4 anos atrás quando eu trabalhava no McDonald's. Esse McDonald's funcionava 24/7, mas devido a decisões da gestão na época precisávamos fazer uma limpeza profunda. Assim fechamos às 20 horas e avisamos com antecedência colocando placas por todos os lados para informar os clientes. Mas então aparece a motorista desatenta que passou por todas as 7 placas sem perceber nenhuma delas. Eu estava com o fone para o drive-thru. Eu respondi ouvindo o bip de alguém na estação de pedido. Olá, bem-vindo ao McDonald's. Infelizmente estamos fechados no Eu quero um Big Mac e batatas com uma Coca Light, por favor. Sinto muito, senhora, mas não podemos atender no momento. Estamos fechados para manutenção e limpeza profunda hoje à noite. Como assim? Este é o McDonald's que funciona o dia e a noite toda. Sim, é verdade, mas esta foi uma decisão do gerente de negócios, não posso atender no momento. Estou aqui para informar aos clientes que estamos fechados caso não tenham visto as placas lá fora. Não gostei do seu tom. Quero ver seu gerente. Claro, senhora, um momento, por favor. Fui até o gerente e expliquei a situação até o momento em que ela pediu para falar com ele. Ele pegou o fone e eu peguei outro. Olá, sou o gerente da noite. Qual é o problema? Eu quero fazer um pedido. Senhora, minha funcionária já explicou que estamos fechados para manutenção e limpeza. Terá que encontrar outro McDonald's aberto, como o da localidade X ou Y do centro da cidade. Mas é o aniversário do meu filho hoje e eu queria dar um presente a ele. Entendo, senhora, mas nossos equipamentos estão desligados e não podemos atender. Você estragou o aniversário do meu filho. Estou indo até a janela. A Karen dirige até a janela e exige ver o superior do meu gerente, gritando com ele sem saber que ele era o único superior ali, já que ele era o próprio gerente de negócios. Sou o gerente de negócios, senhora. Você decidiu incomodar minha equipe e me desrespeitar. Temos o número da sua placa, sua descrição e do seu carro. Vamos reportá-la à polícia e você está banida permanentemente deste McDonald's. Parabéns, você é a primeira pessoa que tive que banir. A Karen vai embora e nós continuamos a limpeza. Tínhamos algumas sobras de antes de fecharmos, então fizemos uma competição amigável para o lanche mais criativo. Não ganhei, mas pude saborear o meu Big Mac com carnes fritas. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.